Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Esse som, aposto que muita gente reconhece na hora, né? Principalmente se estivermos perto do Natal. Com certeza, é o quebra-nozes, inconfundível. Exato. Mas assim, por trás dessa melodia tão familiar, dessa imagem toda de balé natalino, tem uma história bem surpreendente, sabe? Cheia de reviravoltas. É verdade. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, na história desse balé tão icônico do Tchaikovsky. A nossa conversa vai usar como base um artigo bem completo da Wikipedia. A ideia é explorar desde a encomenda, como foi a composição. Isso. E passar por aquela estreia que, olha, não foi nada gloriosa, viu? Até a gente entender como ele virou esse fenômeno global que conhecemos hoje. E claro, falar da música, né? Que é incrível. E até das discussões mais recentes que a obra ainda causa. Exatamente. O objetivo é ir além do superficial mesmo. Entender a criação, essa recepção inicial meio complicada. A evolução toda, o enredo, que talvez não seja exatamente como a gente imagina. Pois é, e a música genial do Tchaikovsky, claro, e o impacto cultural que dura até hoje. Então, preparados para desembrulhar essa história toda? Vamos lá. Ok, começo de tudo. Como é que surgiu o Quebra-Nozes? Olha, tudo começou ali no embalo de outro sucesso, A Bela Adormecida, lá por 1890. O Ivan Vsevolozhsky, que era o diretor dos teatros imperiais russos, ficou super entusiasmado. Ah, ele quis repetir a dose, né? Exatamente. Aí ele fez uma nova encomenda para o Tchaikovsky, um programa duplo. Ia ter uma ópera, Iolanta, e um balé novo. E aí chamaram o Petipa de novo para a coreografia, o mesmo de A Bela Adormecida. Isso, a ideia era repetir a parceria de sucesso com o Marius Petipa. A fonte da história foi uma adaptação. O Alexandre Dumas pegou um conto mais antigo, mais complexo, do E.T.A. Hoffmann. O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, né? Esse mesmo. Só que, para virar balé, a trama foi bem simplificada, sabe? Por exemplo, tinha uma parte longa no conto original, um flashback chamado O Conto da Noz Dura, que explicava a origem do quebra-nozes. Isso foi cortado. Nossa, então já mudou bastante a história desde o início. Com certeza. Isso moldou a narrativa do balé de um jeito bem específico. E parece que o Petipa era bem controlador com o Tchaikovsky, né? Dizem que ele dava instruções musicais super detalhadas, tipo tempo, número de compassos para cada cena. Assim, era um método dele, quase uma receita mesmo. E a composição não foi um mar de rosas, não. O Tchaikovsky teve que parar tudo para viajar para os Estados Unidos. Ah, sério? Pra quê? Ele foi reger na inauguração do Carnegie Hall, lá em Nova York. Importantíssimo, né? Então, parte da música acabou sendo escrita durante essa viagem e também na França, em Rouen. Que curioso. E aí, finalmente a estreia. Dezembro de 1892, Teatro Mariinsky, São Petersburgo, junto com a ópera Iolanta. Mas tem uma confusão aí sobre quem realmente fez a coreografia no final, né? O Petipa ficou doente. Exato. O Petipa começou o trabalho, mas adoeceu. Quem assumiu e terminou foi o assistente dele, o Lev Ivanov, que já trabalhava com ele há anos. Ah, entendi. Embora hoje o Ivanov seja acreditado pela maior parte da coreografia que a gente conheça, na época ainda tinha gente que atribuía tudo ao Petipa. Mas o ponto-chave, assim, o que realmente importa é que a estreia foi, olha, um fiasco. Um fiasco. Jura? Mas hoje é tão amado. O que aconteceu de errado naquela noite? Pois é. Aqui que a história fica interessante de verdade. As críticas foram muito divididas, sabe? E, no geral, bem negativas. Nossa. A bailarina italiana Antonietta Dell'Era, que fez a Fada Açucarada, ela foi elogiada pela técnica, dizem que foi chamada 5 vezes para agradecer no palco. Mas... Sempre tem o mais, né? Sempre. Um crítico importante disse que ela era corpulenta. Outro achou ela pesada. Já a Olga Preobrajenskaya, que fez a boneca colombina, um crítico achou insípida, outro achou charmosa. Ou seja, nem os bailarinos conseguiram agradar. Que complicado. E as críticas pararam por aí nos bailarinos ou sobrou para mais gente? Sobrou, e muito. O famoso artista e crítico Alexandre Benoit, por exemplo, não perdoou a cena da batalha. Aquela dos soldados contra os ratos. O que ele disse?
Ele falou que era confusa, amadorística, disse que não dava para entender nada do que acontecia no palco. Pesado. E as queixas continuavam. O libreto, que é o roteiro do balé, né, foi considerado desequilibrado, pouco fiel ao conto original do Hoffman. Muita gente reclamou que as crianças tinham destaque demais no primeiro ato. Entendo. E talvez a crítica mais forte à estrutura foi essa. A bailarina principal, a estrela, a fada açucarada, só aparecia para dançar a parte mais importante dela, o Grand Pas de Deux, lá no finzinho do segundo ato, tipo quase meia-noite. Nossa, isso devia ser frustrante para o público da época. Totalmente. Quebrava todas as expectativas. E a transição entre o mundo real da festa de Natal e a terra dos doces também foi vista como muito abrupta, sem muita conexão. Caramba, então a estrutura original tinha vários pontos fracos apontados ali na hora. Mas e a música? A música do Tchaikovsky, pelo menos ela agradou. Olha, a música se saiu um pouco melhor, mas ainda assim não foi unânime não. Alguns críticos reconheceram a beleza, falaram que era rica em inspiração, melodiosa. Ah, menos mal. Mas outros acharam a música da cena da festa, por exemplo, meio pesada. E acredite se quiser, até o famoso Grand Pas de Deux foi considerado insípido por alguns. Não acredito. Insípido. Hoje é um clássico. Pois é, ou seja, nem a partitura escapou das críticas mistas naquela estreia. Uma noite difícil para todo mundo envolvido. É impressionante pensar nisso tudo. Como é que algo que foi tão criticado na estrutura, na dança, até na demora da bailarina principal, como que isso conseguiu dar a volta por cima? Qual foi o primeiro sinal de que as coisas podiam mudar? Antes mesmo das versões que a gente conhece hoje. Ótima pergunta. E isso nos leva justamente para a evolução da obra. E aqui tem um ponto-chave. Os coreógrafos e produtores que vieram depois aprenderam com aquelas críticas todas. Eles usaram o feedback negativo a favor. Exatamente. Uma figura importante foi o Alexander Gorsky. Lá em 1919, em Moscou, ele fez uma produção que atacou de frente essa questão das crianças e da fada açucarada que só aparecia no final. E o que ele fez? Ele simplesmente eliminou a fada açucarada e o cavalier dela, e deu as danças principais deles para Clara e para o príncipe Quebra-Nozes, que passaram a ser interpretados por bailarinos adultos. Nossa, que mudança radical. Total, isso mudou completamente a dinâmica, o peso dramático do balé. Deu mais protagonismo ao casal principal desde o início. Então aí começaram as adaptações que foram, digamos, fortalecendo a peça? Sim, e outra versão super influente foi a do Vasily Vainonen, em 1934, para o Kirov Ballet, que era o antigo Mariinsky. Ele também usou adultos para Clara e para o príncipe. Seguindo a linha do Gorsky. Isso. E a coreografia que ele criou se tornou extremamente popular. Serviu de base para muitas produções pelo mundo, porque abordava diretamente aquelas críticas à produção original. Entendi. E como ele saiu da Rússia e virou essa febre de Natal no Ocidente? Foi aos poucos. A primeira vez que ele foi apresentado completo fora da Rússia foi só em 1934, no Reino Unido, uma remontagem da coreografia original feita pelo Nicolas Sergeev. E nos Estados Unidos? A estreia completa lá foi em 1944, com o São Francisco Ballet. A coreografia era do Willem Christensen. E essa produção fez tanto sucesso lá em São Francisco que virou uma tradição anual para a companhia. Algo inédito na época. Então São Francisco Ballet foi pioneiro nessa coisa da tradição anual. Foi sim. Mas o que é fascinante mesmo, e talvez o ponto de virada definitivo para essa popularidade toda que a gente vê hoje, foi a produção do George Balanchine para o New York City Ballet, em 1954. Balanchine, um nome de peso. Demais. E essa versão, que tinha a estrela Maria Tautif como fada açucarada, foi um divisor de águas. O que essa versão do Balanchine tinha de tão especial para causar esse impacto todo? O que ele fez de diferente? O Balanchine tinha uma visão teatral muito forte. Ele deu uma ênfase enorme à magia infantil do primeiro ato, sabe? A transformação da árvore de Natal virou um momento espetacular, grandioso. Ele focou no encantamento. Totalmente. E a coreografia dele, embora baseada na tradição, tinha um brilho, uma musicalidade que eram excepcionais. E claro,
ter a Maria Tautiv, que era uma bailarina super carismática, tecnicamente brilhante. Isso deve ter ajudado muito. Com certeza. O crítico Walter Terry chegou a escrever que ela era uma criatura mágica que eletrizava o público. Essa produção do Balanchine transformou o Quebra-Nozes de uma peça que era relativamente obscura nos Estados Unidos num fenômeno cultural. E financeiro também, né? E financeiro. Crucialmente, virou um sucesso de bilheteria estrondoso. A fonte que a gente está usando menciona que, para muitas companhias americanas, o Quebra-Nozes chega a gerar 40% da receita anual. 40%? É muita coisa. É demais. O Balanchine basicamente criou o modelo do Quebra-Nozes como esse evento familiar de Natal, sabe? Ele solidificou essa imagem. Entendi. Faz todo sentido agora. Bom, para quem talvez não lembre de todos os detalhes da história, vamos dar uma recapitulada rápida no enredo. Baseado na estrutura original lá de 1892, e lembrando que o nome da menina pode ser Clara ou Marie, né? Varia um pouco. Isso, de forma bem resumida, ato 1 começa na festa de Natal, na casa da família Staubon. O padrinho Drosselmayer, que é meio mágico, fabricante de brinquedos, chega e dá o quebra-nozes para Clara, né? Exato. E aí o irmão dela, o Fritz, quebra o boneco, Drosselmayer conserta. Mais tarde à noite, a Clara volta para ver o quebra-nozes, o relógio bate meia-noite, tudo fica mágico, a árvore cresce. E começa a batalha. Isso. Ratos gigantes contra soldados de brinquedo, liderados pelo quebra-nozes, que ganhou vida. A Clara salva o quebra-nozes jogando o sapatinho dela no rei dos camundongos. Adoro essa parte. Aí o quebra-nozes vira príncipe e leva a Clara para uma viagem. Exatamente. Eles passam por uma floresta de pinheiros, toda coberta de neve, onde os flocos de neve dançam. É uma cena linda, geralmente. E no ato 2? Para onde eles vão? Eles chegam na Terra dos Doces. É um reino mágico super colorido. Lá, para celebrar a bravura da Clara, acontecem várias danças. Cada uma representando uma guloseima ou uma bebida de um lugar diferente. Ah, as famosas danças características. Chocolate da Espanha. Café da Arábia, chá da China, tem o trepaque russo, que são as bengalas doces, os mirlitons, que são tipo flautinhas de massa folhada ou marzipan. Tem a mamãe gengibre também, né? Com as crianças saindo debaixo da saia dela. Essa mesma. E a valsa das flores, claro. E o clímax é o Grand Pas de Deux, o grande dueto, que é dançado pela fada açucarada e o cavalier dela. E como termina? Termina com uma valsa final geral e a Clara e o príncipe partem num trenó. Um final bem de conto de fadas. Perfeito. Deu para ter uma ótima ideia do fluxo da história. Agora, a música. Nossa, não tem como falar de O Quebra-Nozes sem falar dessa trilha do Tchaikovsky. É uma das coisas mais populares que ele escreveu, né? Talvez uma das músicas clássicas mais conhecidas do mundo. Toca em filme, comercial. Em todo lugar, absolutamente. E parte dessa magia toda vem das escolhas geniais de instrumentação que ele fez. O uso da celesta, por exemplo. Aquele som mágico, né? Quase de caixinha de música. Esse mesmo, um som super etéreo. Foi uma novidade que o Tchaikovsky trouxe escondido da França para usar na dança da fada açucarada e virou a assinatura sonora da personagem. Foi um golpe de mestre. Que história ótima essa da Celesta. E sobre o adágio do Grand Pas de Deux, aquele momento super emocionante. Existem umas lendas em torno dele, não é? Sim, tem duas histórias bem curiosas que circulam. Uma diz que o Tchaikovsky fez tipo uma aposta, sabe? Que ele conseguiria criar uma melodia linda, super emocionante, usando só as notas de uma escala descendente simples. Que desafio! Pois é. E a outra interpretação, que é mais ligada à vida pessoal dele, sugere que aquela melancolia da melodia descendo reflete o luto pela morte da irmã dele, a Alessandra, que tinha acontecido pouco tempo antes e ele amava muito. Nossa. A gente não tem como saber com certeza, claro. Mas essas histórias adicionam camadas, né? Ajudam a gente a ouvir a música com outros ouvidos. Com certeza. E o próprio Tchaikovsky? Ele gostava da obra? Eu lembro de ter ouvido naquele filme Fantasia, da Disney, que ele meio que detestava a partitura. Ah, essa é uma afirmação que ficou famosa, né? Mas a realidade parece um pouco mais complexa. É verdade que ele teve algumas dúvidas durante a composição,
Talvez pela pressão ou por causa daquelas instruções super rígidas do Petipa. Faz sentido. Mas ele também escreveu para um amigo dizendo que estava cada vez mais sintonizado com a tarefa, que estava gostando do resultado. Então talvez ele tivesse sentimentos meio ambivalentes, sabe? O que não é nada incomum para um artista com sua obra. Pode ser. E é quase irônico pensar que a suíte que ele tirou do balé fez sucesso na hora, mas o balé completo precisou de décadas e várias mudanças para emplacar, né? Totalmente irônico. E isso nos leva direto para a suíte O Quebra-Nozes. O Tchaikovsky, talvez percebendo o potencial das melodias, ou talvez por pressão do editor, não se sabe ao certo, ele selecionou 8 dos números mais, digamos, cativantes. Os VIPs. Basicamente, os hits. E arranjou para a orquestra de concerto antes mesmo da estreia do balé. Essa suíte, que é o Opus 71A, estreou em março de 1892 e foi um sucesso estrondoso, imediato. Ao contrário do balé completo que estreou meses depois E foi recebido com frieza, como a gente viu. Isso mostra como a música pura, às vezes, tem um caminho mais fácil, né? Viaja mais rápido do que uma produção de teatro inteira que é super complexa, cheia de alimentos. Verdade. E a orquestração em si deve ter contribuído muito para esse sucesso da música, imagino. Ah, sem dúvida nenhuma. Parte desse sucesso todo vem da genialidade de como ele orquestrou. O Tchaikovsky usou tudo que a orquestra podia oferecer para criar essa atmosfera mágica. Como assim? Ele usou as madeiras, flautas, oboés, clarinetes, de forma super ágil, colorida, para dar vida àquelas danças características, sabe? Usou os metais, trompetes, trombones, com força nos momentos dramáticos, como na batalha. E a percussão? Nossa, a percussão é enorme, cheia de brilho, de efeitos. Tímpanos, caixa, pratos, triângulo, pandeiro e, claro, a celesta, que dá aquele toque etéreo para a fada açucarada. Incrível. E tem mais uma coisa super inovadora para a época. Ele usou um coro feminino, só com sopranos e contraltos, cantando sem palavras na valsa dos flocos de neve. Aquilo cria uma sensação de outro mundo, sabe? Mágico mesmo. Uau, não lembrava do coro. Realmente, tudo isso junto ajuda a explicar por que o Quebra-Nozes tem esse impacto cultural gigantesco hoje. Essas incontáveis produções todo fim de ano virou quase um ritual familiar, principalmente na América do Norte. Exato. E o impacto vai muito, muito além do palco do balé. A gente tem a suíte que foi usada no clássico Fantasia da Disney, lá em 1940. Verdade. Tem filmes como Barbie e o Quebra-Nozes, animações tipo Tom e Jerry fazendo versão, até aquela superprodução mais recente da Disney, o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. E na música popular também, né? A música foi adaptada de tudo quanto é jeito. Nossa, de tudo quanto é jeito. Tem versões em jazz do Duke Ellington, tem aquele hit de rock and roll Nut Rocker, tem versões de rock progressivo do Emerson Lake and Palmer. A Trans-Siberian Orchestra, eles são famosos por isso. Exatamente. Tem arranjos a capela, tem versão klezmer. A música se mostrou incrivelmente versátil, adaptável a qualquer estilo. Impressionante. Mas, como a gente mencionou lá no comecinho, nem tudo são flores. Ou melhor, fadas açucaradas. Mais recentemente, a obra acabou entrando no centro de uns debates importantes, né? Principalmente nos Estados Unidos, sobre representação cultural. Sim, é verdade. Ali, a partir dos anos de 2010, mais ou menos, essas discussões sobre possíveis estereótipos étnicos ficaram mais intensas. Principalmente em algumas daquelas danças características do segundo ato, sabe? As que deveriam representar diferentes nacionalidades através dos doces. Quais danças geram mais debate? As críticas se concentram mais na dança chinesa, a do chá, e na dança árabe, a do café. E quais são as críticas específicas a elas? O que incomoda? Bom, a dança chinesa é frequentemente acusada de usar caricaturas que hoje são vistas como ultrapassadas e ofensivas. Coisas como maquiagem exagerada para parecer asiático, yellowface, gestos que podem ser interpretados como subservientes, kowtow, e figurinos bem estereotipados, tipo chapéu cônico ou pauzinhos no cabelo. Entendi. E a dança árabe? A crítica à dança árabe geralmente foca na hipersexualização da bailarina. O figurino costuma remeter à dança do ventre e a própria música, a fonte que a gente usou, aponta que, na verdade, é uma canção de Ninar da Geórgia que o Tchaikovsky adaptou.
Não tem uma ligação autêntica com a cultura árabe, mas foi usada para criar um efeito exótico. Nossa, não sabia dessa, da música ser georgiana. E como é que o mundo do balé tem reagido a essas críticas? Imagino que existam visões diferentes sobre o assunto, né? Sim, com certeza. As perspectivas variam bastante. Tem gente que vê essas representações como caricaturas, datadas, ofensivas mesmo, que precisam ser atualizadas para os dias de hoje. Faz sentido. Outros defendem manter a coreografia tradicional, argumentam que faz parte da história da obra, ou que reflete uma visão da Europa daquela época, sem uma intenção de ofender. O próprio Balanchine, por exemplo, via a dança árabe dele como sensual, sim, mas voltada para os adultos na plateia, não como algo depreciativo. E o que tem sido feito na prática? Olha, surgiu um movimento chamado Final Bow for Yellowface, última reverência ao Yellowface, que busca justamente eliminar essas caricaturas asiáticas do palco. E companhias bem importantes, como o New York City Ballet e o São Francisco Ballet, fizeram mudanças, alteraram figurinos, maquiagem, às vezes até a coreografia, para tornar essas danças menos problemáticas. Tem produção que substituiu a dança chinesa por uma dança do dragão, por exemplo. Interessante. Mas, por outro lado, também tem gente que defende a obra como ela é, sem mudanças. Certo? Tem sim. O crítico Alasdair Macaulay, por exemplo, argumentou que o Tchaikovsky não estava buscando precisão etnográfica. A intenção dele era usar essas músicas para dar cor, energia para o balé, e que elas não são inerentemente condescendentes. Qual o argumento dele para não mudar? Ele defende que alterar essas partes acaba desequilibrando a obra como um todo. E lembra que o Tchaikovsky usou estereótipos até para representar a própria Rússia, lá no Trepak, a dança russa. Então é um debate bem complexo, sabe? Sobre como preservar a história e ao mesmo tempo adaptar a arte para os valores de hoje. É um debate delicado mesmo, achar esse equilíbrio entre respeitar a tradição, a intenção original, se é que a gente consegue saber qual era exatamente, e ter a sensibilidade para os dias de hoje. Não é fácil. De jeito nenhum. E isso mostra bem como uma obra de arte não é algo estático, né? Ela continua viva, ela é constantemente reinterpretada à luz de novas conversas, novos contextos sociais. Bom, então fazendo um balanço aqui da nossa exploração, a gente viu essa jornada incrível do Quebra-Nozes, né? Começou com uma estreia bem fria, cheia de críticas à estrutura, à execução. Verdade. E hoje é um pilar absoluto da cultura global. É sinônimo de Natal para milhões de pessoas. Uma transformação que foi impulsionada, claro, pela música genial atemporal do Tchaikovsky. Sem dúvida. E também por adaptações que foram muito visionárias, como a do Balanchine, que souberam encontrar e realçar a magia que, talvez, não estivesse tão óbvia lá em 1892. Fica muito clara essa dualidade fascinante da obra. Por um lado, é esse clássico super amado, uma tradição querida por muitas famílias e, como a gente viu, uma fonte de receita essencial que sustenta muitas companhias de balé. Exato. Mas, por outro lado, virou também um palco para essas discussões super relevantes sobre como a gente lida com o passado, como representamos outras culturas na arte e como a tradição pode ou talvez deva evoluir com o tempo. É uma peça que continua gerando conversa. Com certeza. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final aqui. Além dessas questões importantíssimas sobre representação, como é que pode uma obra de arte que enfrentou tanta crítica na estreia, foi chamada de desequilibrada, com cenas confusas, até a música foi chamada de insípida por alguns, como é que ela conseguiu não só sobreviver por mais de 130 anos, mas virar esse fenômeno cultural tão forte, tão amado e tão presente em lugares tão diferentes de onde nasceu? É uma pergunta interessante. O que será que essa resiliência incrível, essa capacidade de se reinventar que o Quebra-Nozes teve nos diz sobre a nossa própria relação com as tradições, com a nostalgia e com o poder que a arte tem de se adaptar e encontrar novos significados ao longo do tempo? Fica aí pra gente pensar.